Aqui no grupo Citações e Bibliografia, eu tenho também o recurso de inserir uma citação no meu texto, tá? Automaticamente. Então, ao clicar aqui, eu tenho duas opções: adicionar uma nova fonte bibliográfica ou adicionar um novo espaço reservado, tá? Nós vamos utilizar essa aqui, adicionar nova fonte bibliográfica, e ao clicar nessa opção, ele vai abrir essa janela para que nós possamos informar o tipo de fonte, se é de um livro ou ainda se é uma seção de um livro, um artigo, tá? Então, nós vamos selecionar nesse primeiro campo qual é o tipo de bibliografia que nós queremos inserir, vou deixar como livro mesmo. E aqui abaixo nós vamos colocar os dados dessa bibliografia, tá? O autor, o título da obra, né? O ano, a cidade. Vou colocar aqui, por exemplo, tá? Vou colocar assim: tô colocando aqui o meu nome, tá? Título: vou colocar o ano, a cidade, e a editora. Pronto. E aqui eu ainda tenho a opção de mostrar todos os campos da bibliografia ou não, tá? Então, eu vou clicar em OK. Então, no primeiro momento, a gente vai ter o trabalho de inserir esses dados, mas vejo que aqui, ó, eu estava posicionada nesse local, ele inseriu os dados como se eu estivesse efetuando uma citação desta obra que nós acabamos de cadastrar, tá? Vamos supor que nós estamos nesse local aqui no nosso documento, e aí eu queira inserir a citação. Ele vai me mostrar uma lista com todas as bibliografias que eu cadastrei anteriormente, e no caso é só selecionar a que eu desejar, tá? Então, é bem prático. Eu vou ter um primeiro trabalho de cadastrar, né? Mas em textos acadêmicos, que normalmente são textos mais longos, isso vai ser muito útil, porque aí eu só preciso ir selecionando as referências que eu desejo citar, tá? Outro detalhe, vou criar mais uma bibliografia aqui, tá? Adicionar uma nova, só pra gente ver, deixar como livro. Vou colocar aqui um outro nome qualquer, tá? Isso aqui é tudo fictício, né, pessoal? Só pra gente fazer um exercício, ok? Bom, ele normalmente vai inserir a citação exatamente no ponto que eu estou. Se eu não desejar essa citação aqui, tá? Eu posso clicar nesses três pontinhos aqui para marcar ela e excluir, ok? E vamos supor que terminei, finalizei todo o meu documento. Agora eu quero inserir as referências bibliográficas do documento, certo? Então, vamos posicionar lá no final, utilizando o Ctrl End. Está aqui no final do documento, vou dar um Enter aqui nessa posição, tá? Lembrando que as notas de fim, conforme eu comentei na aula anterior, elas são o último elemento do meu documento, então elas vão ficar no último plano, tá? Então, cliquei no Enter algumas vezes para deixar um espaço em aberto, e agora eu quero inserir a bibliografia. Vou clicar nesta opção, bibliografia, e nós temos alguns modelos que nós podemos estar selecionando. Normalmente, a gente utiliza esse de referências bibliográficas, né? Então, é só clicar no modelo desejado e ele automaticamente vai montar as referências conforme as bibliografias que eu fui inserindo anteriormente.
As referências que nós inserimos no nosso documento, nós também podemos atualizar se for necessário, tá? Ou ainda excluir elas caso eu tenha inserido no local indevido, sempre lembrando que elas vão ser inseridas aonde eu estiver posicionada com o mouse, tá? Então, ao clicar aqui em cima, ele vai habilitar para mim a opção de atualizar citações e bibliografia. Vamos supor que por algum motivo eu inseri as referências bibliográficas, mas posteriormente criei uma nova citação. Vou clicar aqui e vou inserir mais uma. Aqui, em vez de livro, vou usar aqui como artigo de um periódico. Ele vai perguntar também para mim qual que é o autor. Então, vejo que os dados aqui que eu tenho que informar vai variar conforme o tipo de fonte bibliográfica que eu selecionar aqui em cima, tá? E outro detalhe que eu tenho que ter bem claro é que esses dados têm que ser o mais completo possível para que as minhas referências bibliográficas fiquem corretas também, tá? Vou colocar aqui uns dados fictícios. E vou clicar em OK. Então, eu criei essa citação após já ter inserido as minhas referências, agora eu quero atualizar. É só clicar aqui então e ele vai atualizar conforme o conteúdo que eu tiver na bibliografia, certo?